Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós aprendemos sobre a ascensão e as características do nazifascismo alemão. Hoje, iremos estudar sobre a propaganda nazista e sobre a perseguição aos grupos que eram considerados inimigos da Alemanha. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 148. Prontos? Vamos falar de propaganda nazista. Hitler montou uma grande estrutura de propaganda para manter em alta o apoio popular ao governo. Então, pessoal, jornais, programas de rádio, música, filmes e outdoors tornaram-se veículos da propaganda nazista, meios pelos quais se cultuava a personalidade de Hitler. Ele era representado como o pai, né? Como um pai da nação, carinhoso e energético, certo? O governante que cuidava de seu povo e que ao mesmo tempo sabia agir com rigor para conter os abusos. As informações eram manipuladas de forma a convencer a população de que o nazismo era o melhor regime para a Alemanha. O encarregado de comandar essa imensa máquina de propaganda nazista foi Joseph Goebbels. Ele afirmava, que uma mentira repetida 100 vezes torna-se verdade. Né? Então, isso é algo muito comum nos dias de hoje também, não é, pessoal? Com as chamadas fake news. Nós já conversamos sobre isso. Mentiras que acabam sendo repetidas e divulgadas, né, sem uma consulta, né, para saber se aquilo é verdadeiro. As pessoas vão divulgando mentiras que acabam sendo levadas como verdades e acabam prejudicando pessoas que são sérias e íntegras. Né? Então tomem cuidado com essa postura, né, diante das redes sociais, ok? As fake news são um grave problema para a democracia, certo? Pessoal, então vimos que no nazismo isso funcionava muito bem, né? Que as mentiras repetidas em propagandas acabavam, né, convencendo a população. As pessoas eram estimuladas a se filiar ao partido nazista, a pendurar a cruz suástica, que é o símbolo do nazismo. Esse símbolo que eu trago aqui no slide para vocês. Né? Essa cruz suástica era o símbolo do nazismo. Então as pessoas penduravam nas janelas, nos postes, né? As pessoas usavam uniformes nos dias de comemoração. O objetivo era fazer com que os alemães se sentissem integrantes de um único corpo, que era a pátria. As pessoas se saudavam erguendo o braço direito, com a mão espalmada para baixo, dizendo Heil Hitler, né, que significa Salve Hitler. A exemplo da Itália fascista, a Alemanha também tinha uma oração que as crianças e jovens repetiam na escola. Observem na página 149 que vocês vão ver essa oração que era, né, recitada nas escolas, né, em referência a Hitler. Führer, meu Führer que Deus me deu. Protege e conserva por muito tempo a minha vida. Tu salvaste a Alemanha dos abismos da miséria. É a ti que devo o pão de cada dia. Conserva-te por muito tempo junto de mim. Não me abandones. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz, salve meu Führer. Né? Então, essa era uma das formas de reforçar essas ideias nazistas no dia a dia dos alemães. Antes de prosseguirmos, abram na página 149. Vamos resolver juntos a atividade 2. Observe os cartazes a seguir. Todos foram produzidos durante o governo nazista na Alemanha. O primeiro traz os seguintes dizeres: homens, mulheres, milhares de homens sem emprego, milhares de crianças sem futuro, salvem as famílias germânicas. Segunda imagem: Hitler está construindo, ajude-o, compre os produtos alemães. E terceiro cartaz
Grande Alemanha, Hitler é a Alemanha é o Hitler. O que esses cartazes, pessoal, o que esses cartazes têm em comum? Pessoal, todos eles fazem menção a Hitler, representado como líder da reconstrução alemã, como líder que devolveu esperança ao país, ou seja, eles reforçavam o culto a ele como uma liderança, como um líder, ok? B. Explique a importância da propaganda para regimes fascistas e nazistas, como o da Alemanha. Pessoal, a propaganda, ela criava uma representação divina em torno de governantes como Hitler, a fim de perpetuar o apoio que ele recebia da população. A propaganda criava ilusões, fazendo as pessoas acreditarem que o melhor estava sendo feito para elas e mantendo acesa a chama do nacionalismo e o ódio aos que eram considerados inimigos do regime nazista. Ok? Na página 150, vocês vão encontrar o título A Máquina de Perseguição. Bom, como vocês viram no início deste módulo, um dos princípios do fascismo é a defesa dos governos totalitários, que buscam controlar a vida dos indivíduos todo o tempo. Essa tarefa fica mais fácil quando esses governos se apresentam como defensores do povo contra ameaças, muitas delas construídas pela máquina de propaganda. Pessoal, para vocês entenderem melhor essa situação, eu trago um trecho aqui de Todorov. O inimigo é a grande justificativa do terror. O Estado totalitário não pode viver sem inimigos. Se lhe faltam, ele os inventará. Uma vez identificados, não contarão com nenhuma piedade. É muito comum de governos totalitários, pessoal, criar para a população essa imagem de inimigos a serem combatidos, né? E o que não é apenas uma característica de governos fascistas, ok? Essa criação de inimigos a serem combatidos dentro do mesmo território que todos vivem, né, dentro do país em que vivem, é uma prática muito comum atualmente. Vivemos ouvindo, então, que grupos A ou B ou C são inimigos da nação. Tá? Então, essa criação de uma ideia de inimigos coloca a população uns contra os outros, ok? Então, isso foi uma característica utilizada durante o nazismo, ok? Então, é característica de estados totalitários colocar, né, para a população essa ideia constante de combate a inimigos internos que estão contra o país, ok? Bom, para manter a população sob controle, uma grande máquina de vigilância funcionava de forma implacável, né? O exército, as SA, que eram as tropas de choque, SS, tropas de elite, a Gestapo, a polícia comum, né? Elas se encarregavam de sufocar qualquer foco de oposição. Então, quem era contra o nazismo era perseguido. As pessoas eram observadas o tempo todo. Contra as tentativas de oposição e os inimigos internos apontados pelo nazismo, a repressão, né? A repressão aumentava, ok? E era muito comum, dentro da mesma família, né, filhos delatando pais, ok? Então existia toda essa ideia de delatar, denunciar os inimigos, ok? Os inimigos que estavam contra o crescimento da Alemanha. Passaram, nesse contexto, a ser criados os campos de concentração. Eram espaços para aprisionar os inimigos do regime nazista. Nessa primeira imagem, aqui ao lado, nós temos um cartaz da Gestapo, essa polícia política do nazismo. E abaixo, uma das fotos nos campos de concentração, onde grupos que eram considerados inimigos ou inferiores aos alemães eram presos.
Nos campos de concentração, opositores e alvos do regime eram confinados e sistematicamente maltratados, submetidos à fome, frio e a trabalhos forçados. Nos campos de extermínio, outro espaço, eram mortos em câmaras de gás ou em fuzilamentos em massa. Nesses campos, os prisioneiros recebiam sinais distintivos que os classificava de acordo com sua orientação política, origem étnica, crença religiosa ou orientação sexual. O distintivo dos prisioneiros judeus nos uniformes era uma estrela de Davi amarela, o dos comunistas, um triângulo vermelho, o dos ciganos, um triângulo preto, o dos homossexuais, um triângulo rosa, o das testemunhas de Jeová, um triângulo roxo. Pessoal, então esses grupos todos eram considerados inimigos dentro da Alemanha. Vocês vão compreender aos poucos que o grupo que mais foi perseguido foram os judeus. Nessa fotografia, prisioneiros com distintivos triangulares marchavam vigiados por soldados nazistas nos campos de concentração de Oranienburg, em 1938. Nessa imagem, ao lado, vocês têm também uma estrela, que era o distintivo usado pelos prisioneiros judeus. Deficientes físicos e mentais também foram alvos de perseguições sistemáticas. Inicialmente, essas pessoas eram consideradas vidas sem valor e foram obrigadas à esterilização para que não pudessem gerar filhos. A partir de 1939, essas pessoas com essas características passaram a sofrer perseguições políticas e foram levadas para campos de extermínio, em locais especialmente destinados a essa finalidade. Então existiam espaços destinados para exterminar inimigos. O ideal de perfeição do arianismo, que é essa corrente que era de considerar o alemão puro, alemão perfeito, esse ideal de perfeição do arianismo, propagado pelo nazismo, não admitia a existência de pessoas que não fossem consideradas perfeitas. Então o arianismo é uma doutrina que defende a superioridade dos seres humanos brancos, sobretudo dos descendentes do antigo povo ariano, um dos povos que deu origem à Alemanha. Observem esse mapa que eu trago aqui para vocês. Os campos de concentração e de extermínio, pessoal, se espalharam por vários países europeus dominados pela Alemanha ou aliados do regime nazista. Então percebam aqui, em vermelho nós temos os campos de concentração, que são vários dentro do território alemão e territórios dominados. Os campos de extermínio são os em verde e roxo, por exemplo, Auschwitz, é um dos mais conhecidos. Ele era um campo misto, que era campo de concentração e campo de extermínio. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre a propaganda nazista e sobre a perseguição aos grupos que os nazistas consideravam inimigos. Na próxima aula, falaremos em específico sobre a perseguição aos judeus, grupo que sofreu um genocídio durante esse período. Pessoal, sobre o assunto da próxima aula, recomendo para que vocês assistam este filme que trago o cartaz aqui ao lado, O Menino do Pijama Listrado. Tá? Essa história ajudará bastante para que vocês entendam como era essa situação de campos de concentração, de campos de extermínio. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.